família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. 5 matérias para você ficar bem informado, tá certo? Vamos à pauta do dia. Ações da Japan Post, no caso o Correio do Japão, despencam 5%. Suzuki anuncia interrupção da produção devido às restrições de importação de terras raras da China. Então você vê que a medida que a China fez contra os Estados Unidos resvalou no Japão, tá? Então você vê que já está dando repercussão aqui no Japão. Tá dando. Intérpretes para estrangeiros presos estará disponível remotamente em salas de interrogatórios a partir do próximo mês. Então sim, se você fizer caquinhas aqui no Japão e não souber falar japonês, terá intérprete para você praticamente em tempo real. Olha que bacana, você não vai ter que ficar mofando na cadeia esperando um intérprete. Sim, vai ter um intérprete ali para você. Salários reais aqui no Japão caem por 4 meses consecutivos, tá? O que me chamou a atenção nisso é que o governo japonês não deu uma canetada nessa daqui. Porque geralmente cai 2 meses, aí ele breca na canetada, ali fala que deu uma subida, aí depois despenca mais 2. O governo japonês faz isso, tá? Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu sempre estou mostrando esse tipo de coisa. Tanto que saiu aquela lei, tá, de política básica do Japão, que eles vão inflar os números no caso assim, populacional do Japão. Porque uma pessoa, se ela se registrar em 3, como é que fala assim, em 3 estados, ela vai aparecer nas estatísticas como 3 pessoas a mais no Japão, sendo que é uma pessoa só. Então você vê que os números estão sendo inflados de maneira artificial. É complicado, tenso pra caramba. Só que o que resta saber, igual por exemplo, essa única pessoa que vai estar registrada em 3 estados. Será que ela vai receber o boleto de pagamento de imposto dos 3 estados? Porque se ela receber boleto de pagamento de 3 estados, ela vai chorar lágrima de sangue. Então você já parou para pensar, né? Então nós temos que ver que o governo japonês está fazendo várias medidas e muitas delas muito complicadas. Então, por que disso? A taxa de natalidade está caindo, eles têm que manter de alguma maneira, né? Então você vê que o que antes era proibido agora está se tornando flexível. É muito complicado. Eu já expliquei essa questão no outro vídeo. Se você não entende disso que eu estou falando agora, sugiro que assista o outro vídeo ali, porque eu expliquei lá. Não vou explicar nesse. E, tá, como última matéria, quantidade considerável de arroz estocado sob contrato discricionário estará no mercado entre o final desse mês e o próximo mês. Pô, tomara que sim, porque está muito complicado, tá, de achar esse arroz. Porque quem vê já compra de uma vez. Tá? Já compra rapidamente, por isso que eu falo para você. Não fica com aquela ideia de Caritas ali. Ah, eu não vou comprar porque eu vou deixar para o amiguinho. Meu, compre. Aí se você tiver que revender para o amiguinho ou doar para o amiguinho, é outros 500, mas você tem para você. Porque tem gente que vai comprar, tá? Isso com certeza, e aonde que ele passar ele vai comprar, ele vai estocar. Por isso que eu falo que essa quantidade de arroz que o governo está soltando é muito pouco. Ele tinha que soltar 3 vezes mais isso para poder inundar o mercado. Para poder baixar o preço do arroz. Porque nisso aqui ele não vai conseguir baixar o preço do arroz não. Vai ser um evento só sazonal. Tá? Com certeza. Mas vamos lá. Vamos começar aqui. E antes que eu me esqueça, se você não é inscrito no canal, pô, você se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Mas vamos lá. A Bolsa de Valores de Tóquio, o preço das ações da Japan Post Holdings, despencou, recuando 74,50 ienes, ou caindo 5,3% em relação ao dia anterior, para 1.333 ienes. Olha só, então você vê que com 1.333 ienes, você consegue comprar uma ação do banco do Correio do Japão. Você vê que sai caro? Não sai caro. Falar que está muito barato? Não está. Tá? Mas também não está caro, porque ele tem ações muito mais caras, que passam de 10 mil ienes a ação. E lembrando que você ganha por ação
e não por valor investido, então se você comprar muitas ações por valores baixos, a sua chance de ganho é maior. Tá? Só que também nós temos que levar em conta que quanto maior o preço da ação, maior é o valor que ela paga. Então, às vezes, por exemplo, o valor de uma ação de 10 mil ienes, ela vai pagar o equivalente a 100 ações de valores bem baixos. Igual, por exemplo, esse de 1.000 ienes, dependendo, você tem que comprar 50, 60 ações para dar o equivalente de uma ação de 10 mil ienes. Olha a diferença. Então, às vezes o barato sai caro. Tá? Tem que se tomar cuidado pra caramba. Então, isso vai muito da estratégia do portfólio de cada um. Só que você vê que 1.330 ienes, 333 ienes, não tá caro em si. Japonês, o banco do correio paga dinheirinho? Não faço ideia. Tá? Porque eu não invisto aqui no Japão, só invisto lá no Brasil. Mas você pode procurar ver. Porque dependendo da situação, vale a pena você investir nisso aqui? Sim. Porque isso aqui, basicamente, é uma estatal. Tá? E com isso, a chance de você perder dinheiro é muito pouca. A não ser que você faça uns trades bem loucos. Tá? Mas caso contrário, a chance de você perder dinheiro por quebra e falência da empresa é quase nula. E isso é o grande, como é que eu falo assim? É o grande medo de muitos investidores. Porque muitos investidores compram e não ficam de olho no que acontece no mercado. Aí daí a pouco só percebe quando vê. A empresa já entrou com um pedido de falência. Pô, aí o cara sai correndo ali para ver o que está acontecendo com as ações dele. O que não deveria, que a pessoa deveria acompanhar praticamente quase que diariamente o que está acontecendo. Tá? Seria o ideal. Por isso que às vezes você tem um corretor ali contratado para mexer com essas ações, esse corretor ele vai ficar de olho para você. Você vai ter um gasto a mais para poder pagar um corretor, sim, mas o corretor ele vai ver isso para você, então ele vai te deixar sempre, como é que se diz? Ele vai sempre te alertar sobre as melhores tendências de mercado. Então se aparecer uma boa oportunidade, ele vai te alertar também, vai falar, ó, apareceu uma boa oportunidade de mercado de compra. Mas tem que tomar cuidado com o corretor também? Sim, porque às vezes tem corretores que ganham comissões por produtos, né, atrelados às outras coisas. Então às vezes ele vai te indicar não aquilo que é bom para sua carteira, mas para a comissão dele. Então tem que se tomar cuidado também, sim. Tá? Você vê que tem prós e contras. Por isso que eu falo para você sempre, estuda a educação financeira. Se você estudar educação financeira, você vai conseguir perceber o que é melhor para a sua carteira, o que não é bom, o que o seu corretor está falando, está fazendo sentido para você ou não. Por isso que a educação nesse ponto é primordial. Tá? Não estou falando de fazer curso de investimento. Estudar, fazer educação financeira é diferente. Tá? Porque às vezes você pode fazer um curso para como aprender a investir, mas não saber nada do que é educação financeira. A educação, só para você ter uma ideia de exemplo de educação financeira, o que você coloca dentro da sua geladeira, a forma que você rege o seu dinheiro, até o outro pagamento, etc. Isso é educação financeira. Na prática. E existem boas práticas para fazer o seu dinheiro render. Tá? E, claro, dá para você seu dinheiro multiplicar fazendo investimentos. Sendo renda variável, renda fixa. Tá? Isso vai de você. E nesse caso aqui, tá, do correio aqui, ele é renda variável. Tá? Então ele tem flutuações de mercado e etc. Então tem que se tomar muito cuidado com isso também. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo notificou a Japan Post, né, que é uma subsidiária da empresa, porque a Japan, no caso Japan Post Holdings, ela é um conglomerado. Tá? Ela mexe com muita coisa. Ela mexe com parte de seguro de saúde, se eu não estou enganado, tem parte de, como é que se diz? Parte imobiliária, tem uma série de coisas ali. E a parte do correio é só um fragmento, tá, desse grupo todo. Então, continuando aqui. Então, o Ministério de Terras e Infraestrutura aqui do Japão notificou a Japan Post, a sua subsidiária da empresa, sobre a proposta de medida administrativa para revogar a licença para o transporte de cargas utilizando alguns veículos.
e a dispersão da ordem de venda devido à preocupação com o impacto negativo nos desempenhos do negócio. Os Correios do Japão não realizavam verificações legais adequadas para verificar se os entregadores estavam alcoolizados ou não, ou sob efeito de álcool. Se as licenças comerciais de aproximadamente 2.500 vans e caminhões forem revogadas, porque isso aqui é um serviço terceirizado, tá? Não são os como é que se fala? Entregadores do correio em si, mas são terceirizados do correio. A japonesa, mas o correio terceiriza? Terceiriza. Antes que algum doido venha falar que não terceiriza, terceiriza. Tá? Mas continuando aqui. Espera-se que haja um impacto nas entregas do Yupac ou Yupaco, tá, aqui no Japão, e em outros serviços seja inevitável. Um funcionário, né, do setor de valores imobiliários destacou: tornou-se necessário terceirizar as operações de entregas para outras empresas, o que gerou preocupações de que os custos aumentariam. E o preço de fechamento das ações, no caso, chegou foi de 1.340,50 ienes, com uma queda de 67 ienes. Então você vê que o correio ele está usando a desculpa dos caras tá mamado para fazer entrega, para poder cortar uma parte da terceirização. Você viu que aqui próprio falou que estão terceirizando a parte de entregas. Tá? Antes que algum doido venha falar que não terceiriza. Tá? Você vê que terceiriza. Então você vê que eles contrataram um monte de gente, dependendo, né? Não deu todo aquele, como é que se diz? Aquele ganho absurdo que eles estavam esperando, e nisso vai ter que demitir um monte de gente. Um grande exemplo disso é os Correios brasileiros. Tá? Você vê que eles fizeram toda uma estrutura para poder absorver todo aquele movimento de logística da China, Brasil, etc. Aí vai lá, o tio Haddad, taxa da plusinha. Aí todo mundo para de comprar, deu aquela diminuição nas compras, e o correio ficou sem o quê? Sem movimentação na parte de logística. E nisso ele investiu um monte de grana e essa grana foi pro... Tá? Aí teve um outro rapaz que falou que tem empresas de logística chinesas no Brasil. Eu desconheço, como eu tô lá, tá? Então não posso falar sobre isso. Mas eu sei que tem nesse ponto do tio Haddad ali, porque eu acompanhei o desfecho ali da taxa das blusinhas. Então o negócio é complicado, pô, pra caramba. Tá? Então você vê que tem que tomar muito cuidado, pô, tome muito cuidado. Tá? Vamos aqui. Olha só, que bacaninha. A China sendo China, olha só. 中国によるレアアースの輸出規制を受けて部品の調達が滞っていることから、スズキが小型車スイフトの生産を停止していることが関係者への話で分かりました。日本の自動車メーカーで中国のレアアースの輸出規制による生産停止が明らかになったのは初めてです。スズキは先月26日からこの車種の生産を停止しています。 Então, pois é, né? Se você entendeu japonês, já pode pular para a próxima matéria que já foi falar tudo. Tá? Se você não entendeu, continua com o tiozão que eu vou trazer para você. Foi revelado que a Suzuki suspendeu a produção de seus principais carros compactos devido à restrição de exportação nas impostas da China. No caso assim, aquelas exportação de terras raras. Isso se deve a atrasos na aquisição de peças e marca a primeira vez que uma montadora japonesa revela que a interrupção da produção devido a restrições de exportação. Então, se a gente parar para analisar essa frase, pode ter havido outras interrupções de produção aqui no Japão em outras automobilísticas, só que não foi falado. Só que a Suzuki aqui deu com a língua nos dentes e falou que é culpa da China. Tá? Que teve que interromper a sua linha de produção. A Suzuki suspendeu a produção de seu carro compacto principal, o Swift, exceto alguns modelos, em sua fábrica de Sagara, no estado de Shizuoka, desde o dia 26 do mês passado, devido à escassez de peças necessárias para a produção. De acordo com as fontes, as restrições da China às exportações das tais terras raras
retardaram o processo, né, para o Japão, causando atrasos na aquisição de peças que usam essas terras raras. Em meio a isso, a Suzuki anunciou no dia 5, tá, que suspenderia a produção até o dia 12 desse mês, mas retomaria a produção parcial no dia 13, no dia seguinte, pois havia feito progresso na aquisição de peças, e retomaria as produções normais no dia 16. Olha que doideira. Então você vê que, olha só como é que vai ficar a crise, vai bater para algumas pessoas aqui no Japão. Do dia 26 ao dia 12 a pessoa não vai trabalhar. Só que aí a Suzuki vai falar assim: ah, fica em casa que não dá para trabalhar, tá? Ah, vocês vão fazer o quê? Ah, dependendo, nós vamos pagar 60% a Suzuki. Beleza, 60%. Só que dependendo, esse 60% não vai ser o suficiente para cobrir as despesas da pessoa. Eu falo isso por experiência própria, porque já teve anos que eu trabalhei aqui no Japão, que dava aqueles feriados compridos, igual, por exemplo, feriado do Natsu, né, do Shogatsu e outros, que são feriados de uma semana, que teve anos que eu passava esse feriado, depois eu não consegui cobrir minhas contas. Porque você fica dentro de casa, tá, por causa do feriado, parada. E você ganha por hora, e nisso o que acontece? Você não ganha. E aí? E o mês, aquele mês, dependendo da firma, já está trabalhando pouco, com caso poucos pedidos e etc. E o que acontece? O dinheiro entra, mas não chega a cobrir as contas. Então, se você não tiver um dinheiro guardado, você se lasca. Aí é nesse momento que muita gente começa a entrar em endividamento aqui no Japão, por causa desse tipo de coisa. Ela não tem educação financeira, então ela trabalha e ela tem os gastos de margem todinha do salário. Não tem aquela margem de suspiro, tá? Ou uma reserva de emergência. E nisso o que acontece? Quando acontece esse tipo de situação aqui, dá problema. Tá? Por isso que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam: nunca trabalhe com a margem fechada, pelo amor de Deus. Porque se haver alguma eventualidade de mercado igual essa daqui, a pessoa ela entra, como é que fala assim, em endividamento. Ou ela vai ter que gastar daquele fundo de reserva ali, daquela reserva de emergência, para poder suprir essa necessidade. Caso contrário, é endividamento, na certa. Então você vê que eles vão do dia 26 até o dia 12. Vai voltar no dia 13 parcialmente e só vai voltar a 100% no dia 16. Só que do dia 13 até o dia 16 vai trabalhar quanto tempo? Pode ser o quê? Trabalha meio período, 2 horas, 4 horas, não dá para saber, tá? Porque não foi falado aqui. Então você vê que vai ter muita gente sofrendo por causa da China, tá? Mas continuando, olha só. Antes que alguém me critique, o governo chinês é diferente de povo chinês. O que está acontecendo é resultado do governo chinês, não do povo chinês. Então, pelo amor de Deus, não discriminem o povo, tá? É culpa do Xi Jinping ali, tá? Se o Xi Jinping escutar isso aí, você é uma pessoa não grata na China. Mas é o que ele está fazendo. Ele fez a metida retaliatória para os americanos, resvalou no Japão e ó, né? As terras raras são minerais importantes usados para os motores de veículos híbridos. E o governo chinês anunciou em abril deste ano que fortaleceria as restrições de exportação de terras raras e outros minerais como medidas de retaliação contra as tarifas recíprocas impostas pelos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que uma montadora japonesa revela uma parada de produção devido às restrições das exportações de terras raras. Aí eu vou te apresentar um ponto de hipocrisia. Deu esse problema das tarifas recíprocas, a China correu para o Japão, falou: Japão, me ajuda, pelo amor de Deus, vamos fechar um pacto, vamos fechar um acordo comercial entre eu e você, e outro acordo comercial entre eu, você e Coreia do Sul, para nós podermos contornar essa situação americana. Só que a China invade o Japão ali nas águas territoriais das ilhas Senkaku. Tanto que ultimamente tem invadido com navios armados.
Antes era só navio de pesquisa, alguma coisa. Agora são navios armados. Tempos atrás, passando aviões, né, bombardeios, etc. A China tinha fechado negócio com o Japão para, em conjunto, explorarem um gasoduto ali, né, um gasduto, quer dizer, que eles haviam, no caso assim, descoberto uma parte de gás natural quase entre os dois países, na divisa assim na linha marítima da China e Japão. Só que o que aconteceu? A China correu e construiu uma plataforma de extração primeiro. E é nisso que aconteceu, e construiu sem falar com o Japão. Então o que aconteceu? Aquele gasoduto que era para ser China-Japão ficou só para a China. E nisso passou a perna no Japão. E isso, como é que fala assim, alguns canais brasileiros aqui não falam esse tipo de coisa. Mas quando acontece esse tipo de coisa, eu mostro aqui no canal, eu trago a matéria. Os mais antigos de canal devem se lembrar. Então você vê que existe muita hipocrisia do governo chinês, tá? Não do povo. Então não discriminem o povo, pelo amor de Deus. Em detrimento às merdas que o Xi Jinping está fazendo. Então você vê que tem muita coisa que eles querem, que o chinês ele usa da hipocrisia, que eles querem só para ele, eu quero, mas não sabe dividir. É igual a tal da chantagem econômica, que ele já fez com o Japão, já fez com a Austrália, já fez com o Brasil, tá? Tempos atrás, e faz, né, mundo afora. E ela faz na cara dura, só que aí ela fala, ó, nós estamos no direito e não são discriminatórios. Pô, beleza, não há perante lei, não é realmente discriminatório, mas moralmente falando, isso dá muito impacto, dá muito peso. Tá? Mas, vamos lá. Tanto que a Austrália estava muito puta, como que se fala assim, com a China até tempos atrás. Depois que deu daquele problema do trigo, eu não vi o que deu o problema. Mas a Austrália ficou muito puta com a China. Mas aqui, continuando, em relação à suspensão da produção de carros compactos, principal pela Suzuki, devido às restrições de exportações das terras raras impostas pela China, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, declarou em uma coletiva de imprensa que as medidas de controle de exportações da China estão em linha com as práticas internacionais e não são discriminatórias e não visam nenhum país em particular, indicando que as restrições às exportações não visam as empresas japonesas. Continuando aqui. Em abril deste ano, o governo chinês anunciou um reforço às restrições de exportações das terras raras em resposta às tarifas recíprocas dos Estados Unidos, citando a necessidade de impedir a proliferação de materiais que podem ser desviados para o uso militar. Falou a China que fornece um produto para a Rússia, né? Mas tá bom, né? Por causa da guerra. Você viu o tamanho da hipocrisia? Mas você vê que o Japão caiu nisso? Caiu. O Japão tem culpa nisso aqui? Também tem. Tá? Por quê? Quando na era do governo Biden, que o governo Biden fez restrições de chips para a China, ele pediu para o Japão e o Japão acatou. Precisava o Japão estar passando isso agora? Não precisava. O Japão está passando isso por quê também? Porque também provocou. Não é bonzinho, tá? Não vou passar pano, o Japão fez muita merda também. Então, às vezes merece esse tipo de coisa, merece. Mas você vê que o povo paga pela política. Políticos fazem merda e o povo paga por isso. A japonês não fala palavrão, mas existe outra palavra que dá para definir de uma forma tão completa e sentimentalmente falando? Não tem, pelo menos para mim não. Aí eu falo assim, o governo fez besteira e... Pô, não... Besteira, isso aí não diz nem metade do que o governo está fazendo, tá? Em relação a certas políticas. Besteira é uma palavra muito leve. Se você quer mostrar ênfase, você tem que falar palavrão, não tem jeito. Tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Intérpretes para estrangeiros que são presos estarão disponíveis remotamente. Olha só que bacana. Então, se você vier para o Japão ou morar no Japão, fizer caquinhas,
Pois é, agora você não vai ter que esperar preso na sua cela. Agora você vai ter intérpretes ali já para interrogatório, para agilizar já todo o processo. Vamos lá. Para agilizar o interrogatório de estrangeiros, a Agência Nacional de Polícia revisou os seus regulamentos para que a partir do dia 1º, tá? Então, mês que vem, os serviços de intérpretes que antes exigiam interação presencial nas salas de interrogatório, agora estarão disponíveis por telefone, mesmo que o intérprete esteja em um local remoto, lá na Tonga da Mironga. Vai ter ali intérprete. De acordo com a Agência Nacional de Polícia, o número de crimes cometidos por estrangeiros, de acordo com a polícia, em todo o Japão, no ano passado foi de 21.794. E o número de estrangeiros presos foi de 12.170. Embora haja uma diminuição significativa em relação ao pico, o número de estrangeiros presos está aumentando devido ao aumento dos estrangeiros que vêm ao Japão. Por falar em aumento de criminalidade, você chegou a ver uma matéria que saiu? Isso aqui eu não trouxe para o canal, tá? Estou te falando assim porque saiu já esporádico e eu estou trazendo para você esporádico. Roubaram 2,5 toneladas de abóbora de uma plantação aqui no Japão. Porra, pensa no prejuízo do cara. Dá pra falar que é estrangeiro ou não? Não dá pra falar, tá? Se é estrangeiro ou japonês, não dá pra falar. Mas pensa bem, o cara trabalhou um ano inteiro para poder fazer aquele belo canteiro, assim, aquele belo cultivo de abóbora, para vir lá um miserável e me roubar 2,5 antes do tempo da colheita. Dias antes, para ter a colheita, os caras vão lá e me roubam 2,5 toneladas de abóbora do cara. Você vê que dependendo do cara, o cara pegou dinheiro emprestado para comprar adubo, para fazer um certo fertilizante ali, para poder deixar as abóboras dele bacana, aí me vai um miserável e me rouba 2,5 toneladas. Pô, é de chorar, né? Mas, continuando aqui. Os intérpretes para interrogatórios estrangeiros presos, geralmente, são pessoas feitas em questões presenciais nas salas de interrogatórios, por aproximadamente 4.200 policiais e agentes policiais em todo o Japão que falam línguas estrangeiras, bem como aproximadamente 9.600 intérpretes particulares que assinam e carimbam as declarações no local. Então você vê que tem japonês que fala aí várias línguas. Então, polícia. Então vai achando que você vai ser parado e vai sair falando qualquer besteira que o cara não vai entender, que dependendo tu vai se lascar. Tá? A questão é como responder rapidamente em emergências quando o idioma é diferente. Por esse motivo, a Agência Nacional de Polícia revisou a disposição do Código de Investigação Criminal para interrogatórios que possam ser conduzidos mesmo que a pessoa, no caso assim, o intérprete esteja em área remota, sem a necessidade de assinar e carimbar as declarações. Especificamente, se a interpretação presencial for possível, o princípio é que ela seja realizada presencialmente. Mas se a pessoa estiver em uma área remota, será solicitado que ela se dirija à delegacia de polícia mais próxima. E a delegacia e a sala de interrogatório serão conectadas por telefone para fornecer, no caso, a parte de interpretação ali. E essa regulamentação entrará em vigor do dia 1º do próximo mês. Tá? Então, se fizer caquinha no Japão, não vai ficar aguardando muito tempo nas celas preso. Tá? Vai ter intérpretes ali, mesmo que por telefone. Mas isso aqui já acontecia? Já acontecia em determinados momentos. Porque teve uma vez que eu fui tentar ajudar uma pessoa que ela estava com o passaporte retido. Isso tem muito tempo, tá? A empreiteira que estava acolhendo ela reteu o passaporte. Isso não pode. Aí a pessoa veio para mim, reteram meu passaporte. Eu falei, não dá, vamos lá na delegacia. Então eu cheguei lá, tentei explicar pro policial. Ele não estava entendendo. Meu japonês também era horrível. Continua sendo horrível até hoje, tá? Ele não estava entendendo. Ele simplesmente pegou, ele ligou lá, não sei para quem lá, e falou, tá acontecendo tal coisa. E entrou um brasileiro para falar.
Então você vê que isso acontece? Acontece. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. Tá? Então não vai achando que vai fazer caquinhas aí que não vai dar repercussão, porque vai. Tá? Então tome cuidado. Vamos lá. Salários reais caindo por 4 meses consecutivos aqui no Japão. O valor total dos salários em dinheiro por trabalhador em abril deste ano registrou o 40º, mês consecutivo de aumento. Então você vê que eles já foram, de acordo aqui, eles estão falando que já tem 40 meses que já estão dando aumentos salariais aqui no Japão. Por incrível que pareça. Tá? Você está vendo esse aumento salarial? Diz para mim. Escreve aqui nos comentários, porque eu acredito que não. Tá? A não ser que você trabalhe diretamente para a empresa. Mas se você trabalha para uma empreiteira, eu acredito que você não esteja vendo. Que é o grande relato da grande maioria que conversa comigo. Né? Devido ao impacto na revisão salarial das empresas em consonância com o novo ano fiscal. Entretanto, o crescimento salarial não acompanhou a alta dos preços e os salários reais registram um crescimento negativo por 4 meses consecutivos. Você acredita nisso? Diz para mim, escreve aqui nos comentários, que é só 4 meses consecutivos de queda. Por que eu falo isso? Porque o salário, basicamente, ele tem um aumento por ano. Quantos aumentos nós temos durante um ano aqui no Japão? Dependendo do ano. No ano mais fraco, são 4 aumentos que nós temos. No mínimo, 4 aumentos. Então, se você recebe um aumento só e você tem 4, olha a diferença. Como é que você pode falar que o salário real caiu uma vez só em 4 meses consecutivos? Porque se você tiver 6 aumentos, por exemplo, isso aqui fazendo, tá, uma comparação assim, uma explicação bem esdrúxula, assim, bem a grosso modo. Claro que a coisa é bem pior, tá? Mas isso para ficar bem fácil de entender. Então, se você, igual por exemplo no Japão, você teve 6 aumentos, não seria 4, basicamente 4 meses, seriam 6. E assim vai, tá? Por isso que eu falo que isso aqui tá meio esquisito, né? Mas de qualquer maneira é o governo japonês, então vamos dar o benefício da dúvida, tá? Mas isso aqui é um exemplo bem esdrúxulo, tá? Bem grotesco mesmo, porque a coisa é mais aprofundada, porque se eu for aprofundar isso, vai levar mais tempo de vídeo, tá? Então, mas vamos lá. E o Ministério do Trabalho do Japão realiza uma pesquisa mensal estatística com foco em mais de 30 mil estabelecimentos comerciais em todo o país, com 5 ou mais funcionários, e divulgou as preliminares de abril do ano, né? De abril deste ano. De acordo com o relatório médio total em dinheiro, incluindo salário base e horas extras, foi de 302.453 ienes por pessoa, um aumento de 2,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando, né, 40 meses consecutivos de aumento. Isso aqui não é, como é que se fala assim, uma realidade, porque tem pessoas que ganham 1.050 a hora, tá? Uma pessoa que ela ganha 1.050 a hora, para ela chegar nesse patamar de 302 mil, ela tem que trabalhar muito, mas muito mesmo. E dependendo, ela tem que ultrapassar, dependendo da situação, as 2 horas diárias de hora extra. E é de praxe 2 horas extras por dia, dependendo do local. Dependendo, não deixa fazer mais que isso. Mas para alcançar esse valor, você tem que ultrapassar isso aí. Ou trabalhar de sábados, ganhando como se fosse Kyujitsu Shukin. Tá? Para quem não sabe, Kyujitsu Shukin é como se fosse um dia especial que você vai ganhar só de hora extra. Desde a hora que você entra até a hora que você sai, você está ganhando como se fosse hora extra. Como assim, japonês? Você vai ganhar 25% sobre o valor do salário normal. Tá? Então, o que geralmente a gente ganha com 2 horas extras, dependendo da pessoa, vai ganhar o dia inteiro. Então, isso é o famoso Kyujitsu Shukin. Para poder alcançar esse patamar, senão, caso contrário, não vai ganhar, não tira. Por isso que eu falo assim, tem muitas coisas que o governo mostra
que não condiz com a realidade de muita gente. Tá? É muito tenso. Desse total, os salários regulares equivalentes a salários básicos aumentaram 2,2% para 269,325 ienes, marcando 42 meses consecutivos de aumento. Você vê que o governo ele afirma esses aumentos, mas cadê? Você vê que isso aqui não é realidade para todo mundo. Então as políticas básicas, como é que se fala assim, que eles fazem dependendo para todo mundo, não tem um peso maior para uns do que para outros. Por isso que essa base de peso e equivalência aqui no Japão, na parte política, ela é injusta. Como teve um rapaz que ele escreveu para mim nos comentários ali: ah, japonês, você fez uma thumb aqui, mas isso aí não é só para poder... Espero que não seja só para chamar a atenção, mas a política do Japão é assim, assim, assado, porque no Brasil está pior. Só que aqui, a política daqui, os pesos e as medidas são diferentes do Brasil, porque a realidade de lá é diferente da realidade daqui. Só que aqui, o peso das, como é que se fala assim, das ações, elas refletem muito mais em um nicho do que no outro. Esse é o grande problema. Então, quando fala essas medidas, eles transformam essas medidas em lei. E essas leis, enquanto eles não mudarem, é vitalício. É diferente dos problemas do Brasil, igual, por exemplo, ele citou ali no post dele. Ah, teve o roubo do INSS, sim, só que é um caso sazonal. Passou aquilo ali, mexeu, vai voltar a vida, vai voltar ao normal. Aqui não. Mexeu na parte política, ele mexeu na lei, se lascou, é pro resto da vida. Não é um evento sazonal. Por isso que os dois pesos, duas medidas. Por isso que eu coloquei no título da thumb, que a política básica do Japão desse ano, ela está enfadonha, ela está medonha. Que ela não visa, em ponto algum, ajudar o povo. Ah, japonês, mas e essa medida da gasolina que eles estão querendo fazer? E luz, gás... Isso aí são medidas suplementares. Não é da lei básica. Eles fazem um evento suplementar ali para poder colocar isso. Mas na política básica não tem ajuda nenhuma para o povo. E é isso que muita gente ainda não entendeu. Tá? Então tem que tem muita medida eleitoreira. Ou para questão de benefício, para poder levar, como é que se fala, a popularidade. Mas é só. Medidas para pegar toda a população são muito raras ultimamente. E tem que passar por conversas, negociações, o caramba 4. A oposição até hoje bate em cima no desconto sobre imposto sobre consumo. O partido no poder já falou, não tem conversa. Então você vê que uns brigam para um lado, uns brigam para o outro, só que uns são alheios a, como é que se diz, a realidade, como eu já falei, eu já expliquei, porque tem muitas medidas que a oposição quer fazer, que elas são muito Nárnia, para falar. Elas não são reais. Porque na hora que a realidade bater, quem vai sofrer vai ser o governo, não vai ser o partido da oposição. Então isso é muito complicado. Tá? Principalmente para quem está no poder ali, o peso é 2 vezes maior. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa, o peso de um pai de família, de uma mãe de família, em relação à pessoa que está sendo sustentada. A carga emocional dela, a carga e a responsabilidade dela é muito grande. Quem é pai de família, mãe de família, sabe do que eu estou falando. Diferentemente daquele que não tem ninguém para cuidar. Porque aquele que não tem ninguém para cuidar, o que ele fizer tá bom para ele. Mas quem é pai e mãe de família responsável sabe que se ele tomar um passo errado, pode deixar a família em maus lençóis. Você vê que famílias se desestruturam porque o provedor da família acaba fazendo caquinhas. Aí todo o resto da família começa a passar apertos e perrengues por causa daquele ato impensado. Então nós temos que tomar muito cuidado. E o governo teria que ser o primeiro a ser mais responsável. Por mais que alguém me xingue e me critique, mas o governo Ishiba, ele está tentando ser responsável.
Na medida do seu possível, ele está tentando. Claro que, como eu falei, a política está sendo enfadonha, está sendo medonha, não está dando nem o subsídio para o povo em si, mas ele está tentando colocar, como é que se diz, o orçamento do Japão nos trilhos de novo. Isso traz consequência? Traz consequência. É igual o Trump. O Trump está tentando reindustrializar os Estados Unidos. Só que nisso ele ia conseguir fazendo, passando a mão na cabeça do povo, etc. Ah, meu bonitinho, vem cá, meu tchutchuco, vamos comprar. Não, não ia conseguir. E ele, por quê? Primeiro ele tem que tomar medidas espartanas, porque ele tem apenas 4 anos de mandato. 4. Porque como ele já fez uma vez de 4 anos, agora ele só tem 4 anos. Ele não pode concorrer de novo. Se ele concorrer de novo, ele vai fazer na canetada. Tá? Caso contrário, ele não pode. Então ele só tem 4 anos para ele realizar todo o sonho dele. E é um tempo muito curto. Você vê o problema do arroz aqui. Começamos no ano retrasado, pegou para esse ano. O ano que vem vai dar problema de novo. E assim vai. Porque tem medidas que você leva 1 ano para aparecer o efeito. E para ver se o efeito é bom ou não. E tem pessoas que estão correndo contra o tempo. Agora, por exemplo, a taxa Selic. Taxa Selic não é porque colocou agora já vai dar efeito ali. Dependendo do efeito dela, vai levar 6 meses, 8 meses, 1 ano para aparecer o resultado. E se é para ver se o resultado vai ser bom ou ruim ainda. E tem muita gente que, como é que se fala assim, desconhece esses tipos de fatos. E acha que o negócio é tudo agora, agora, agora. Porque nós, né, com a juventude, com a geração que está vindo atual, ela quer muito, tudo muito agora. Eu quero agora, agora, agora. Só que você vê que nossos pais, com a minha geração, o negócio era um pouco mais complicado. Você tinha que fazer certas coisas e esperar certos resultados. Então, existe muita coisa que nós temos que tomar. Nós temos que ser pé no chão. Não adianta você querer sair metralhando muito também, porque aí acaba dando injustiça. Tá? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas, continuando aqui. Enquanto os salários reais refletem as flutuações de mercado, caíram 1,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando o 4º mês consecutivo de queda, já que o crescimento salarial não acompanhou as altas dos preços. E é isso que eles não explicaram aqui, que eu tentei te explicar a grosso modo, com aqueles exemplos bem esdrúxulos, tá? E o Ministério do Trabalho do Japão comentou: devido ao impacto na revisão salarial pelas empresas em consonância com o último ano fiscal, o aumento dos salários regulares foi maior do que os dos últimos 2 meses. No entanto, o aumento dos preços também foi significativo. E os salários reais continuam em queda. Gostaríamos de acompanhar isso de perto, incluindo o impacto nas ofensivas trabalhistas da primavera e as tendências de preços. Então pensa bem, esse ano aqui já foram anunciados mais ou menos quase 2.000 produtos, né, que sofreram reajustes, e de acordo com a pesquisa, se eu não estou enganado, da Teikoku, vai ter mais de 20.000 esse ano. De produtos que serão reajustados, terão aumentos. E até outubro desse ano, parece que vai vir mais uma sucessão de aumentos. Então você acha que isso vai ficar só em 4? Em questão de 1 para 4? Nunca. Por isso que eu falo para você que tem muita coisa que tem que tomar muito cuidado, tá? Que o governo ele tenta diminuir muito esse impacto é muito maior. Tá? Vamos aqui, última matéria. Olha só. 随意契約で売り渡された政府の備蓄米は大手のスーパーやコンビニなどで先月末から順次店頭販売が始まっています。これについて小泉農林水産大臣は今月下旬から来月にかけて相当量の備蓄米が市場に出回るという見方を示しました。北海道から沖縄までかなり面的な広がりを持って段階的に
進んでいく町のお米屋さんや中小スーパーさんも契約完了を次々やっていくことによってきめ細かい広がりが出てくると。 Então vamos lá. Em uma coletiva de imprensa após a reunião do gabinete, o ministro da Agricultura, Koizumi, expressou sua opinião de que uma quantidade significativa de arroz estocado sob contratos discricionários já começou a ser vendido nas lojas e estará disponível no mercado até o final deste mês e o mês que vem. O arroz estocado pelo governo vendido sob contratos discricionários vem sendo vendido gradualmente em grandes supermercados e em grandes lojas de conveniência desde o final do ano passado. Não, desculpa, desde o final do ano passado é bom, né? Desde o final do mês passado, desculpa, gafe minha, tá? E o ministro da Agricultura declarou em uma coletiva de imprensa: expandiremos gradualmente o mercado de Hokkaido a Okinawa. Então você vê que é o mesmo termo do Oiapoque ao Chuí que nós usamos no Brasil. Os mais novos pode ser que não tenham nunca ouvido, tá? Essa expressão. Mas antigamente se usava muito, do Oiapoque ao Chuí. É mais ou menos isso aqui, de Hokkaido a Okinawa. Por meio de expansão nas lojas de conveniência. Além disso, expandiremos em uma escala mais fina, firmando contratos com lojas locais e supermercados de pequenos e médios portes, um após outro, indicando que uma quantidade considerável de arroz estocado estará disponível no mercado até o final do mês próximo. Além disso, para reduzir o preço do arroz, que continua subindo, ele diz: consideramos tudo, sem nenhuma restrição, para estabilizar o preço do arroz, enfatizando sua intenção de considerar que todos os métodos possíveis, incluindo utilização de arroz importado pelo governo sob um sistema chamado acesso mínimo de importação emergencial de arroz. Então você vê que dependendo, o governo ele vai começar a comprar arroz de fora para poder jogar para o mercado também. Olha aí. Então sinal que o governo não tem grandes estoques de arroz assim. Tá. Mas por outro lado, em relação ao estado da distribuição do arroz, que foi apontado por um fator de aumento dos preços, Koizumi disse: olha só essa declaração aqui. Presta bem atenção, se você não estiver sentado, tranquilo, senta, fica tranquilo, respire sim, ó. Para você escutar isso. Ouvi dizer que um atacadista está tendo lucro de 500%. Investigaremos cada ponto, um por um, para descobrir por quanto eles estão vendendo e quanto é a margem que estão obtendo, indicando sua intenção de esclarecer o estado atual da distribuição e trabalhar para simplificá-la. O que isso quer dizer? Que desde que a JA, a cooperativa, começou a inflar os números, os caras estão lucrando. Ainda vem uns doidos falando que os agricultores não estão recebendo. Pô, a inflação que a JA estava gerando já começou no agricultor. Não foi no meio do caminho para cá, já começou no agricultor. Quem acompanha o canal aqui viu toda essa escalada, porque eu trouxe toda essa escalada aqui. Por isso que eu falo para você, quer ficar bem informado? Se inscreva no canal, deixa o seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo. Clica lá em todos, que você vai receber ali. Se for no TikTok, você já sabe, clica no rosto do bonitão aqui. Mas é isso, então você vê que tem muita gente que está ganhando horrores com isso. Ainda vi uns tontos falando, ai, o agricultor não está recebendo. Só se for agricultor que planta meia dúzia de raminho. Porque caso contrário, os outros estão recebendo sim. Porque eu trouxe matéria já falando que a própria JA está indo nos agricultores e pagando de 30% a 40% a mais na safra para garantir para ela. Da mesma forma que grandes empresas, né, estão indo direto nos agricultores, não passando pela JA. Estão indo direto nos agricultores e comprando todas as safras do cara, da pessoa, para garantir o arroz para ela. Por isso que eu falo para você, se você encontrar esse arroz em 3 mercados e tiver dinheiro, compre nos 3.
Se proteja. Porque a coisa não vai parar por aí. Tá? Porque essa ajuda do governo é sazonal. O governo não vai manter isso ano após ano até regularizar a safra a ponto de cair o preço do arroz. Isso é temporário, é sazonal. E o preço do arroz vai voltar a subir. Escreve o que eu estou te falando. Então, se você encontrar, tiver dinheiro, compre. Porque isso aqui vai ser um bom investimento para você ao longo do tempo para você economizar. Porque você viu que revendedores tendo 500% de aumento, sinal que o aumento foi muito brusco, muito grande. Tá? E essa falácia que produtores não estavam recebendo, isso é puta mentira. Tá? Mas continuando aqui, porque isso aqui foi frase que o próprio Koizumi falou. Que se ele estiver mentindo com esse tipo de frase, ele perde o cargo. Então ele sabe muito bem o peso das palavras que ele tem que ter. Mas continuando aqui. O índice que mostra a perspectiva de preços de arroz nos próximos 3 meses, pesquisado no mês passado entre os produtores e atacadistas de arroz, permaneceu inalterado em relação à pesquisa anterior de abril. O grupo de pesquisa afirmou que o impacto no arroz estocado sob os contratos discricionários será refletido na próxima pesquisa ou posteriormente. Porque muita gente está comprando esse arroz barato e não vai comprar do arroz caro. Então, vai começar a refletir? Sim, mas é aquilo que eu falo, é uma medida sazonal. Por isso que quanto mais as pessoas estocarem arroz na casa dela, e ela não precisar de comprar o arroz caro, aí vai começar a influenciar. Mas se as pessoas não estocarem o arroz, depois que o governo tirar a medida, claro que depois que o governo tirar a medida, dependendo da situação, isso não vai fazer assim, puf, aumentar o preço. Mas a partir da hora que o estoque das pessoas começarem a acabar e elas começarem a comprar arroz de mercado, é a hora que vai começar de novo. Por isso que eu falo para você, quanto mais você estocar, mais você vai absorver esse aumento. Porque, dito e repito, já tem um vídeo gravado no canal. A safra de 2025 para 2026 já vai vir com 40% de aumento. Então, só tome seu cuidado. Quem avisa, amigo é. Então, continuando aqui. A Organização de Apoio ao Abastecimento Estável do Arroz, composta pela JA e outras varejistas de arroz, pesquisa 180 produtores e atacadistas em todo o Japão, todos os meses pelos preços do arroz e oferta e demanda. Os resultados expressos são do índice de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100 o índice estiver, mais forte a visão de que o nível do arroz estará mais alto do que no mês anterior. Então, resumindo a pataca, quanto mais próximo de 100 tiver, nós teremos um aumento de preço no arroz. Os resultados do mês passado foram divulgados no dia 6. E o índice mostra que a situação atual é de 93, um ponto abaixo da pesquisa de abril, que é anterior a 94. O índice mostra que as perspectivas de preços para os próximos 3 meses foi de 59, inalterado em relação à pesquisa anterior. Só que eu discordo muito disso, de 59, porque é aquilo que eu já havia falado em outro vídeo, eu vou falar nisso. Isso vai depender de quanto o governo vai soltar de arroz no mercado e quantas pessoas vão conseguir comprar desse arroz. Porque desses 300 toneladas que o governo soltou, o Sukiá, que é aquela empresa que fornece Gyudon, comprou uma parte. O 7-Eleven comprou uma parte para fazer onigiri, que já saiu matérias falando sobre isso. Outros restaurantes compraram uma parte. Então essas 300 toneladas não vai vir para o povo. Isso para começar. E essas 300 toneladas, como já falei também em outras, em relação à pesquisa, é apenas 5% de um consumo anual. Então 5% de um consumo anual é nada. E dentro desses 5% do consumo anual, uma boa parte já está indo para restaurantes. Não vai vir para o povo. Por isso que eu falo que esse preço desse arroz não vai baixar assim. Vai dar uma certa estabilizada agora, porque o povo está tentando comprar esse arroz.
Então aqueles arroz, os arroz melhores vão dar uma encalhada. Mas quem comprar pouco arroz do governo, como está batendo pouco arroz do governo na mão das pessoas, logo terá que comprar arroz. Então o preço vai voltar. Em questão de tempo só. Estou te explicando da forma mais fácil possível. Eu acredito que você não vai ver uma melhor explicação disso em outro canal do que aqui. Por isso que já vale sua inscrição no canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho. Porque, escuta o que eu estou te falando. O grupo de pesquisa afirmou que a justificativa para esse resultado foi de que o arroz estocado por meio de licitação competitiva demorou mais do que o esperado para ficar disponível no mês passado. Aquele problema da Zenô, tá? Que a Zenô meteu a mão ali no arroz em 300 toneladas e ficou fazendo fiofó doce para soltar para o mercado. Por quê? Para não, como é que se diz? Para não baixar o preço. Tá? O que o governo japonês... Olha só para você ter ideia. O que o governo japonês, agora, com essas 300 toneladas, ele vendeu praticamente para o Japão inteiro. A Zenô comprou o mesmo lote, ainda maior, que é um lote de 310 mil toneladas. E ficou só para ela. Enquanto esse lote de 300 mil toneladas, que é 10 toneladas a menos, para o Japão inteiro. Olha que beleza. Troféu joinha, né? Então você vê que nunca que o preço do arroz ia cair se dependesse da Zenô. Da JA Zenô. Então continuando aqui. Então um grupo de pesquisa afirmou que a justificativa desse resultado foi que o arroz estocado por meio de licitação competitiva, aquilo que eu acabei de explicar, demorou mais do que o esperado para ficar disponível no mês passado. E ainda assim, ainda não veio tudo para o mercado, tá? Que a Zenô comprou. E o preço do arroz nos armazéns continuam altos, óbvio. O impacto no arroz estocado sob contratos discricionários será refletido no resultado da próxima vez em diante. Sim, vai dar resultado? Vai dar resultado, mas é sazonal. Então, tome cuidado se você mora aqui no Japão, ou se você pretende vir trabalhar no Japão por essas épocas. Se você puder, traga um dinheirinho a mais para você fazer esse estoque de arroz. Tá? Porque você vai precisar, com certeza, para você absorver essa inflação. Senão, caso contrário, o dinheiro escoando cada vez mais. Tá? Eu espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você se planejar para o futuro. Você vê que falamos de ações aqui, falamos de aumentos, você vê que salários reais que estão caindo. Então você vê que falamos de uma série de coisas que vai impactar o seu futuro diretamente. Então depende de você só tomar algumas decisões bem impactantes para a sua vida. E eu vou ficando por aqui e mais do